Falei, pessoal, voltamos aqui com a continuação da nossa aula e agora eu vou estar compartilhando minha tela aqui novamente com vocês para que a gente possa dar continuidade. Então, como nós falamos aqui, para se fazer um atendimento de alta qualidade, nós temos que procurar ter um pensamento crítico, que seria um pensamento completo, que seria um pensamento que pudesse fazer uma análise da situação por completo, para que nós pudéssemos avaliar uma situação com uma fala da enfermagem que eu gosto muito, com um olhar holístico, olhar a situação como um todo e não como um fato isolado. Esse pensamento crítico nos faz também pensar: o que eu vou fazer é eficaz? O que eu vou fazer vai resolver o problema? Então, são esses pensamentos que irão fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e que vão fazer com que a gente possa estar prestando uma assistência de qualidade. Então, tem essa introdução na introdução do capítulo do PHTLS, edição 9, com a tradução da Ana Emmett. Nossos pacientes não nos escolheram, nós os escolhemos. Poderíamos ter escolhido outra profissão, mas não escolhemos. Aceitamos a responsabilidade de cuidar dos pacientes em algumas das piores situações, ou seja, tem uma chamada, uma propaganda muito legal do Corpo de Bombeiro Militar, que eu acho fantástica, que é quando fala o seguinte: o bombeiro, amigo certo nas horas incertas, ou seja, na pior hora da vida da pessoa, você vai poder contar com alguém. E isso não é diferente. E é colocado aqui de uma forma assim muito responsável, porque quando a gente aceita a fazer o nosso trabalho, a cuidar do paciente, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Quando estamos cansados ou frios, quando chove e está escuro, quando não podemos prever mais condições, encontraremos. Devemos aceitar essa responsabilidade ou nos render. Ou seja, ou eu entro nisso, entro de sola, como dizem por aí, encaro a situação, ou eu deixo para lá. Eu não vou ser aquele que vou estar na linha de frente, se eu não tenho condições para isso. Temos que dar aos nossos pacientes o melhor cuidado que pudermos, não enquanto fantasiamos, não com equipamentos não verificados, não com suprimentos incompletos, não com conhecimento expirado. Ou seja, muitas vezes você tem belíssimas intenções, mas não passa de boas intenções. Por quê? Você não estuda, você não atualiza, você não procura. Então, continuará somente sendo boas intenções. Não passará disso. E ele ainda continua dizendo ainda: não podemos saber quais informações médicas estão no local ou afirmar que estamos prontos para atender nossos pacientes, se não lermos e aprendermos todos os dias. Ou seja, é diário, é um exercício diário, diário, diário. Não podemos simplesmente fechar nossos olhos. Não podemos simplesmente colocar uma barreira, fazer de conta que não está acontecendo nada. É muito bonito você vestir uma roupa, sair para a ocorrência, postar fotos nas redes sociais, isso é muito bonito. Mas isso não faz um profissional. Fazer TikTok, né? Dentro da ambulância, fora da ambulância, mas isso não te faz um profissional. Cursos de suporte de vida em trauma pré-hospitalar fornece ao prestador
de cuidados pré-hospitalar uma ferramenta de trabalho, uma parte do conhecimento que você terá acesso, mas o mais importante, beneficiar a pessoa que precisa de nós. Ou seja, quando você vai fazer um curso, é bem mais do que só um curso. É bem mais do que só um curso. Algumas pessoas me perguntam assim, Léo, onde eu vou poder trabalhar com esse curso que eu estou fazendo agora? Aí eu sempre respondo assim, aonde você quiser. Vai depender de você. Aonde você quiser trabalhar, você vai poder trabalhar. Só vai depender de você. E só depende de você. Mas se você achar que é difícil, que você não consegue, que você não merece, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque no final de cada serviço, devemos pensar que ele recebeu todo o que era possível dar com o nosso melhor esforço. E muitas vezes o seu melhor é muito pouco para aquele paciente. O seu melhor foi pouco para salvar a vida dele. Aí quando você vê, você percebe que o seu melhor é pouco porque você está desatualizado. Vamos lá? Aí, quando nós chegamos para fazer o nosso atendimento, antes de chegarmos ao local do atendimento, nós temos que fazer algumas tomadas de decisão. E o que é isso? O que seria tomada de decisão? Seríamos nós decidirmos um caminho, uma rota a seguir. Qual rota será melhor? O que será mais importante fazer? Então, a tomada de decisão é um passo extremamente importante que temos que ter em mente antes de realizar qualquer procedimento. Você chegou num local, você tem que fazer uma avaliação. Senão, como você vai saber o que você tem que fazer? Como agir? De que forma agir? O que fazer? Como fazer? Para que fazer? São decisões que nós temos que ter em mente e nós temos que tomar essas decisões. E quando chega nesse momento de tomada de decisão, isso é muito importante para nós. Após essa tomada de decisão, vem o próximo passo, que seria uma avaliação para saber o que será preciso e as atitudes que irão nortear o nosso atendimento. Então, a primeira coisa, tomar a decisão. O que eu vou fazer? Desço da ambulância ou não? Você tem que fazer essa avaliação. Desço da ambulância ou não? Você chegou num local. A cena é uma cena de risco, é uma cena de guerra. E você não tem treinamento tático. E você não está paramentado de acordo com aquilo ali. Você foi prestar um atendimento, você não foi para uma guerra, não tem ninguém para te defender ali. Então, automaticamente, você não vai desembarcar, você vai esperar alguém que possa estabilizar o lugar, que possa fazer com que o local esteja em condições perfeitas, para que você aí sim desça e tenha condições de atuar. A tomada de decisão é um processo de escolher um curso de ação entre várias alternativas que se defronta com um problema ou uma oportunidade. Organização, sistema complexo de decisões em cada pessoa participa consciente e racionalmente. Racionalidade, capacidade de selecionar os meios necessários para atingir os objetivos desejados. Então, além de tudo, quando essa figura ela é magnífica, porque quando você tem que tomar uma decisão, você tem várias possibilidades. Você tem várias possibilidades. E essas possibilidades, elas é que vão ser o caminho. Tem vários caminhos.
qual o caminho a seguir, qual o caminho melhor para seguir. Isso é só o conhecimento, só maturidade, é só tranquilidade que vai permitir que você veja esses caminhos. Do contrário, você não consegue ver. Você não consegue ver. Aí, se você conhecer somente um caminho, pode ser que a sua jornada se torne mais complicada. Por quê? Porque você pode tomar um caminho e chegar ali, aquele caminho não ser o melhor. Ou seja, você percebe, não era por aqui que eu deveria ter vindo. Mas você não conhece o outro. Você está limitado. E quanto mais limitado você tiver, pior vai ser o seu atendimento. Quanto mais limitado você tiver, menos chance de sobrevida a vítima vai ter. Precisamos entender isso. Precisamos levar isso a sério. Quanto mais alternativa, melhor. Porque você tem vários caminhos. Tentei uma coisa, não deu certo, eu tento outra. Tentei uma coisa, tentei uma técnica, ela não foi viável, eu parto para outra. Mas se eu só conheço uma, como que eu vou fazer? Eu não posso ser engessado, eu não posso ficar limitado. Os protocolos, eles servem para te dar um norte. Eles não olham o seu paciente. Eles não te dizem que o paciente é grave ou não. Eles não avaliam o seu paciente. Simplesmente te dão uma luz. Mas quem tem que direcionar a luz para enxergar melhor é você. Quando nós tomamos a nossa decisão, partimos para o atendimento, antes de realizar a prática toda do atendimento, nós temos que identificar, tratar, reavaliar. Isso vai ser constante na nossa cabeça. Identificar, tratar e reavaliar. Eu vou usar aqui como exemplo a hemorragia exsanguinante que eu usei no primeiro vídeo. Suponhamos que ao chegar no local você se depara com uma vítima de acidente e aquela vítima tem uma hemorragia exsanguinante muito importante e que vai levá-lo à morte em questão de minutos. Você vai identificar, você chegou e identificou aquele sangramento. Automaticamente, você tem que tratá-lo. O que é tratar? Estancar o sangramento. Quando você tratou e estancou o sangramento, não adianta você passar para o próximo passo. Você tem que reavaliar, saber se aquela sua ação teve efetividade, se foi efetivo, se resolveu o problema do paciente, aí sim você passa para o próximo passo. Do contrário, não vai resolver. Não tem como você atropelar as etapas. Isso não vai poder acontecer. Então, identificou, trata, reavalia para saber se foi efetivo. Se não foi, você tem que tomar outra atitude. Aí entra os caminhos, entra as técnicas. Quanto mais técnicas você conhecer, mais você vai poder fazer. Quanto menos técnicas você conhece, menos você pode fazer. E quando você avalia a cena que você entendeu, você vai se preocupar com a sua segurança. No SAMU, a gente tem um procedimento, uma maneira de pensar que é universal para muitos serviços de emergência. Primeiro eu, depois a minha equipe. Em terceiro, as pessoas que estão ali na via. Por último, a vítima que já é vítima. Primeiro eu, se eu não tiver em condições ideais para fazer aquele atendimento ali, como que eu vou poder atuar?
Se alguém da minha equipe for ferido, não puder me auxiliar, como que eu vou atuar? As pessoas que estão ali ao redor, se tem alguém que foi ferido, como que eu vou fazer? Porque eu já tenho alguém para atender e, de repente, eu passo a ter mais uma pessoa para atender. Ou seja, a situação vai só se tornando cada vez pior. E eu não posso permitir que isso aconteça. Então, a segurança do local, ela não é só para mim, só para minha equipe, ou só para a vítima. É para todo mundo que está envolvido naquela situação. Porém, existem algumas prioridades, né? Todo mundo é igual, todo mundo é prioritário. Mas eu tenho que cuidar de mim, senão eu não consigo cuidar dos outros. Então, primeiro eu, depois a minha equipe, terceiros que estão na via, por último a vítima que já é vítima. O primeiro atendimento, esse não tem como a gente impedir, porque ele já aconteceu. Primeiro acidente, não tem como a gente impedir, porque ele já aconteceu. Mas os outros, sim. Os outros eu posso e devo intervir nos outros acidentes, não permitindo que eles aconteçam. A segurança da cena consiste em garantir a segurança da equipe de resgate e das vítimas. A avaliação de resgate e da situação da cena deve ser iniciada antes mesmo da chegada da equipe no local de atendimento, com base nas informações recebidas pela central e quando a equipe se aproxima da vítima. Quando a gente está se deslocando para um atendimento, a sua mente já começa a imaginar aquilo que você vai encontrar de acordo com as informações recebidas. Porém, existe um problema. Nem sempre aquela situação que chegou ali para você é a realidade, é condizente com aquilo que você vai encontrar lá na frente. Existem pessoas que olham para a situação e veem uma situação corriqueira, normal, e você chega lá é algo muito grave. Da mesma forma que existem pessoas que olham para a situação grave e falam que é algo simples. Então, nós temos que ter isso em mente, mas entender e estar pronto para que possamos chegar no local e encontrar uma situação muito diferente daquela que foi passada para nós. A avaliação prévia da cena é fundamental, importante, pois uma vez que, através dessa medida, é possível dimensionar os riscos existentes na cena, evitando até que a própria pessoa que presta socorro acabe se tornando vítima. Você vai olhar para a situação e vai dizer, eu não tenho condições de atender. Então, vou chamar um serviço auxiliar que possa fazer isso, que possa me entregar a vítima, para que eu possa continuar o meu atendimento. Do contrário, não tem como eu fazer. Mais do que olhar a cena da ocorrência de modo frio e prático, um socorrista deve contar com a sua sensibilidade para identificar possíveis fatores de risco e eliminá-los. A análise do socorrista deve consistir estritamente em preservar a sua vida, a sua integridade, da vítima e dos demais presentes na cena. Ou seja, tem pessoas envolvidas ali, o socorrista tem que pensar em todo mundo. Se puder tirar aquelas pessoas que não fazem parte da cena do local, melhor, porque é menos uma preocupação. Aquelas pessoas que param na beira da rodovia, que ficam olhando o acidente, se aquele pessoal puder não ficar ali, seria a melhor coisa, tá? Aí aqui a gente vê uma cena bem interessante de um acidente envolvendo alguns automóveis e outros tantos acidentes aqui. Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês aqui e vou mostrar um videozinho de um atendimento também, tá? De um atendimento que foi um pouco frustrado, que teve alguns problemas durante o atendimento. Então, vamos lá. Vamos perceber aqui primeiro aqui essa abordagem aqui.
Eu tirei o som para que não fique perturbando o som, até porque não tem porque o som não vai fazer diferença nenhuma. Observem aqui nessa parte de baixo, tem um carro aqui. As pessoas vão descer do ônibus correndo para ir no local. Olha só, um monte de gente correndo até o local do acidente. Aí, de repente, gente, começa a juntar carro e a juntar mais pessoas. Aí começa a juntar carro e a juntar pessoas. Olha só, prestem atenção nesse carro aqui, ó. Olha só, o outro carro vem, tamanho da besteira. Aí todo mundo que está aqui passa por lá de lá. Não tinha uma sinalização na pista, não tinha nada. Aí vai todo mundo por lá de lá, correndo risco de ser atropelado também. Então, quando a gente fala de segurança do local, tem que sinalizar, tem que evitar parar nesses lugares aqui. Por quê? Porque é um acidente que você, socorrista, você pode fazer alguma coisa? Sempre pare e pergunte. Sou socorrista, está precisando de ajuda? Independente se for bombeiro militar, bombeiro civil, SAMU, médico parado, sempre pergunta se você pode ser útil em alguma coisa. Se você tem mecanismos para isso, sempre ofereça auxílio. Se a pessoa falar para você, não, está tranquilo, não precisa, você vira as costas e vai embora. Não tem nem por que ficar olhando a situação também, tá? A cinemática do trauma, nós vamos fazer uma análise prévia da situação para que a gente possa intervir diretamente na cena. O processo de análise e avaliação da cena do acidente com o intuito de se restabelecer o diagnóstico mais precoce possível das lesões resultantes da energia, força, movimentos envolvidos. O tratamento bem-sucedido do traumatizado depende da identificação das lesões ou das possíveis lesões e de uma boa avaliação. Ou seja, se você fez uma boa avaliação do paciente, se você fez uma avaliação de alta qualidade do seu paciente, você vai ter mais chances de identificar lesões que possam ameaçar a vida daquele paciente ali. Aí, a observação da cena, ela vai dividir em 3 etapas. A etapa de pré-colisão, de colisão e de pós-colisão. Pré-colisão inclui os eventos precedentes e incidentes, como ingestão de álcools e drogas, doenças pré-existentes, estado mental do paciente. Esses pré-requisitos para um acidente, eles só são eliminados através de campanhas educativas, campanhas de trânsito, para que as pessoas não ingiram álcool quando for dirigir. Para que as pessoas tenham mais cuidado na direção, não façam ultrapassagem em local perigoso, em local que não é de acordo para isso. A colisão, que é a segunda etapa, inicia-se no momento do impacto, estima-se a força do impacto e a quantidade de energia transferida para a vítima. Na maioria dos traumas, ocorrem 3 impactos. O impacto dos 2 objetos, ou seja, carro com carro, moto com moto, moto com carro, caminhão com carro, independente, 2 objetos, ou um carro com um anteparo fixo, com um poste, uma árvore, um muro, uma casa, independente do que quer que seja. O primeiro, impacto dos 2 objetos. Depois, o impacto dos ocupantes dentro do veículo ou do corpo de quem está dentro do veículo contra ele mesmo, contra o veículo, por exemplo, está aqui, colidir com o tórax no volante, ou numa motocicleta ser arremessado e com o quadril, né, os ossos do fêmur pegar ali, ter fratura de pelve e outras coisas nessa linha. E o impacto dentro do corpo, o impacto dos órgãos internos dentro do corpo. São essas 3 categorias que podem acontecer.
e após colisão. Começa tão logo a energia da colisão é absorvida e o doente é traumatizado. As informações obtidas reforçam o diagnóstico de suspeita. O socorrista deve traduzir essas informações em previsões de lesão e tratamento adequado. Ou seja, se você chegou no local, você olhou para o paciente e suspeitou de alguma coisa, vamos usar aqui como exemplo aqui, um paciente que você chega e ele tem muita dor abdominal. Na avaliação física, no exame físico, você percebe um abdômen rígido, dolorido, com dor à palpação, e quando você olha tem um hematoma ali enorme, às vezes nem apareceu ainda aquele hematoma, mas vai aparecer mais à frente, mas você percebe um abdômen rígido, dolorido, você começa a olhar para o paciente, ele começa a apresentar uma certa palidez, uma certa dificuldade respiratória, você começa a supor que o paciente pode estar sangrando internamente, ele pode estar fazendo um princípio de choque, se não for interrompido, vai alongar. Esse é o paciente que precisa de cirurgia, no APH nós vamos poder fazer bem pouco por ele, mas é um bem pouco que poderá salvar a vida dele, como um atendimento minimalista, colocar esse paciente dentro da ambulância com 1 a 2, um acesso venoso, se for possível, um acesso venoso e para manter volume, não encharcar volume demais, porque isso poderá ser mais danoso para ele do que não dar volume nenhum, e conduzir esse paciente para o hospital o mais rápido possível. De preferência, se no caminho você puder acionar sua regulação ou diretamente para o hospital, já falando que você está levando o paciente com um possível choque hemorrágico na região abdominal. Para aí o INCRA já ficar todo preparado ali para receber aquele paciente ali e tomar as decisões que forem necessárias dali para frente. Isso é um passo extremamente importante para que o socorrista possa estar fazendo um trabalho de altíssima qualidade. Aí os princípios fundamentais da lei do movimento afirma que um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso a não ser que uma força exerça sobre ele para que ele continue. Aí é que eu vou usar um termo aqui de um coração em parada cardiorrespiratória, que ele vai continuar parado a não ser que alguém faça ali uma compressão ali para que ele possa voltar ao normal. A lei de conservação de energia afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, mas pode mudar de forma. Um objeto em movimento, que ele pare completamente, deve perder toda a sua energia, convertendo em outra energia, transferindo essa energia para outro objeto. Ou seja, você está dentro de um veículo a 100 km por hora, o seu corpo todo está a 100 km por hora. Se você for obrigado a fazer uma frenagem brusca, o seu corpo vai continuar a 100 km por hora. Os seus órgãos vão continuar a 100 km por hora. Ou seja, o carro vai parar, mas dentro de você tudo vai continuar. E alguns traumas podem acontecer dessa forma também. Transferência de energia é quando mais denso o tecido, o maior número de partículas atingidas por um objeto em movimento. Portanto, a quantidade de energia transferida dependerá do tipo de órgão que sofre o impacto. A quantidade de energia transferida que causaria danos na vítima depende da energia do objeto e da densidade do tecido no trajeto da transferência de energia. Ou seja, um impacto na região do braço, do fêmur, que é um osso grande, longo, que suporta mais quantidade de energia, seria diferente de um impacto na região abdominal, onde tem órgãos ocos, onde tem órgãos moles. Então, o estrago nessa região, a transferência de energia na região abdominal seria muito maior. A classificação do trauma. Nós vamos ter impacto frontal, traseiro, lateral, angular e capotamento. Aí nós vamos ver aqui
as figuras e ver cada um deles e também entender de que forma que esse trauma, de acordo com o local, pode ser atingido determinada parte do corpo. Isso é importante porque ao chegar a identificar um tipo, você chegou e pegou uma colisão lateral, você já começa a imaginar que tipos de lesões, que tipo de fratura aquele paciente ali vai poder apresentar e o que você vai poder esperar como socorrista e o que você também vai poder fazer. Tudo bem? Eu vou dar uma parada aqui e a gente continua na próxima aula.